Capítulo 4. De irmão mais velho para irmã mais nova. O dia seguinte, 31 de março, foi um dia muito especial para mim também. Sim, foi o dia em que Horikita Manabu partiu. Nosso horário de encontro combinado era meio-dia em ponto. Como de costume, fiz as coisas mais cedo e cheguei ao portão da frente. Ele não deve ter contado a seu outro Kouai sobre ele partir hoje, porque não havia ninguém por perto exceto eu. De vez em quando, enquanto esperava que os outros chegassem, eu olhava para os alunos que se dirigiam para o Keikimou à distância. Pensando bem, eu vim para esta escola por este mesmo portão há um ano, não é? O local era aquele do qual eu costumava chegar perto, mas nunca realmente andei até ele. Houve momentos em que podíamos passar pelo portão do ônibus para coisas como atividades especiais e exames, mas fora isso, a única maneira de passar por esse portão seria se você se formasse ou fosse expulso. E como não havia um sistema para os alunos repetirem um ano, inevitavelmente veríamos essas coisas acontecerem em nossos 3 anos aqui. Sinto que tenho pensado nisso o tempo todo ultimamente, murmurei para mim mesmo. Agora que estávamos prestes a entrar em nosso 2º ano, eu refletia cada vez mais sobre meu estado de espírito atual. Nesse momento, cerca de 20 minutos antes do horário marcado para o nosso encontro, Horikita Manabu chegou. Depois de confirmar que era eu, ele olhou rapidamente ao redor. Nem precisei me incomodar em perguntar o que ele estava procurando. Infelizmente, sua irmã ainda não chegou, eu disse a ele. Parece que sim, ele respondeu. Agora, eram cerca de 11h40. Certamente não era tarde demais, nem de longe. No entanto, considerando o pouco tempo que restava, teria sido melhor se ela tivesse chegado mais cedo. Eu pensei em quando Horikita e eu nos encontramos com Ishinose outro dia. O fato de ela ter chegado ao ponto de encontro com bastante tempo de sobra ainda estava fresco em minha mente. Seria possível que ela tivesse sofrido algum tipo de acidente? Acho que devo tentar ligar para ela rapidamente, sugeri. Achei que, se eu fizesse a ligação, o irmão de Horikita concordaria com a proposta com bastante facilidade. Isso é o que eu tinha pensado, de qualquer maneira, mas... Não há necessidade. Ele recusou minha oferta, gentilmente me parando com a mão. Se ela tivesse com algum problema ou algo assim, ela teria nos avisado com antecedência, ele argumentou. É possível que ela esteja apenas dormindo. Era altamente improvável, mas pensei em mencionar a possibilidade. Se for esse o caso, não há necessidade de acordá-la, respondeu ele. Ele estava dizendo que se ela dormisse demais em um dia tão importante, isso significava que ela não valia mais o tempo dele, hein? Embora esta fosse a última chance que eles tinham de se encontrar, sua atitude era a mesma de sempre. Bem, não há com o que se preocupar. Ainda há muito tempo até que possamos nos encontrar. Eu também podia facilmente imaginar que ela estava sentada nervosamente em seu quarto até o último minuto possível, já que ela estava se encontrando com seu irmão mais velho. Suzune à parte, porém, eu não esperava que você chegasse aqui tão cedo, disse Manabu. De alguma forma, tive a sensação de que você chegaria cedo também, respondi. Tínhamos combinado de nos encontrar ao meio-dia. Claro, ainda tínhamos muito tempo até o ônibus partir. Mas este seria um adeus final. Tenho certeza de que os 2 irmãos Horikita devem ter previsto que haveria muito o que conversar. E com certeza, Manabu havia chegado 20 minutos antes. A única coisa que Manabu e eu não esperávamos era a ausência de Horikita, já que ela deveria ser a pessoa central nesta reunião. De qualquer forma, como ela não estava aqui, isso significava que só podíamos conversar sobre as coisas apenas nós dois. Seria um completo desperdício apenas passar nosso tempo em silêncio. Depois de pensar um pouco, abri minha boca para falar, contando a ele sobre algo que estava em minha mente ultimamente. Desculpe. Eu provavelmente deveria ter feito um pouco mais por você em relação às coisas do conselho estudantil, eu disse a ele. Horikita veio até mim para conversar, a fim de encontrar uma maneira de impedir que Nagumo Miyabi corresse loucamente. No entanto, na época, não pude aceitar seu pedido com entusiasmo, porque na época desejava uma vida mais tranquila, com muito mais força do que desejo agora. Então,
para estabelecer uma conexão, ele me apresentou ao vice-presidente Kiriyama, mas isso é tudo o que aconteceu. No final, cheguei até aqui, até hoje, sem executar planos envolvendo Kiriyama. Tudo tem sido minha responsabilidade. Foi errado tentar impor isso a você. Não se preocupe com isso, disse Manabu. Para ele, essa escola era coisa do passado. Ele estava em uma boa posição agora, onde nem precisava se preocupar com o que aconteceria aqui no futuro. Mas mesmo assim, deixe-me apenas dar um aviso final. Basicamente, vejo as políticas desta escola como positivas fundamentalmente e me inclino a concordar com elas. Mesmo que a escola seja fundamentalmente baseada na ideia de meritocracia, ela deixa espaço suficiente para que as classes menos favorecidas possam vencer. Embora não seja uma batalha fácil, disse Horikita. Acho que esse argumento não é tão convincente, considerando que você esteve na classe por 3 anos consecutivos, respondi. Mas você poderia dizer que também é porque muitas pessoas não perceberam a verdadeira natureza das coisas. Certamente é verdade que há muitas áreas em que a escola pode melhorar. No entanto, em retrospecto, você deve ser capaz de entender alguma coisa. Seja o exame da ilha desabitada ou o exame final de ano, sempre há chances para as classes mais baixas vencerem as classes mais altas, disse Horikita. Não era apenas com exames escritos. Outros fatores precisavam ser levados em consideração fortemente para os exames especiais. Por exemplo, no exame da ilha desabitada, não seria tão difícil vencer a classe A ou a classe B simplesmente se unindo e mostrando solidariedade. Era o mesmo tipo de coisa para os exames do ano também. Embora fosse um exame onde a sorte certamente desempenha um papel enorme, era também uma prova de que havia possibilidade de vitória para as classes mais baixas. A sorte desempenha um grande papel na determinação da vitória ou derrota. É uma consideração necessária, para que os alunos ainda inexperientes e imaturos do primeiro ano possam ter uma chance de vencer as turmas de nível superior. No entanto, isso também é algo que é difícil para as classes de nível superior aceitarem. É um elemento que eles com certeza insultariam, disse Horikita. As considerações da escola para os alunos da base certamente atrairiam reclamações dos alunos do topo. Deixando de lado a possibilidade de os alunos se movimentarem entre as classes acumulando 20 milhões de pontos particulares como um caso especial, o sistema desta escola operava de tal forma tratando cada classe como uma unidade básica, e também, o sistema não abandona aqueles alunos que são menos capazes. Em todas as classes, há alunos superiores que se destacam e há aqueles que lutam mesmo nos níveis mais baixos. Suponho que Nagumo passou um ano passando por exames, assim como nós, e então teve uma ideia. Ele queria criar um sistema ainda mais meritocrático, que permitisse que os indivíduos se levantassem e vencessem por conta própria. Um sistema onde as pessoas no topo continuariam subindo e as pessoas na base continuariam caindo. Mas o que Nagumo está tentando fazer pode não estar necessariamente errado, respondi. Embora eu tenha certeza de que alguns alunos da nossa série podem estar insatisfeitos com o que ele estava fazendo, ao mesmo tempo, muitos alunos concordaram com isso. E no caso dos alunos do segundo ano, pode-se dizer que a maioria deles concordaria com Nagumo. Claro, isso provavelmente não era simplesmente porque eles eram pessoas agradáveis. Tenho certeza de que mais do que alguns alunos não tiveram escolha de concordar com isso, depois de serem varridos pelo estado das coisas ao seu redor. Se todos quisessem se destacar, todas as classes teriam de ser ferozmente competitivas. Existe uma lacuna bastante significativa entre as turmas do segundo ano? Em termos de pontos de classe, quero dizer, eu perguntei. Sim. A classe A, na qual Nagumo está, tinha 1.491 pontos em março. A classe B tinha 889 pontos. A classe C tinha 280 pontos. E a classe D tinha 76 pontos, disse Horikita. Considerando o fato de que eles tinham apenas um ano restante, isso significava que a classe A já estava em posição de vencer. Apesar disso, porém, Nagumo ousou propor algo que pudesse salvar as classes de nível inferior. Certamente era verdade que, com apenas 76 pontos, era quase impossível para a classe D mudar as coisas. Tem muita gente que concorda com ele.
Se eles não têm como vencer como classe a única maneira de chegar à classe A é se apegar a um sistema em que os indivíduos podem chegar ao topo, raciocinei. Você pode estar certo. Mas a maneira de Nagumo fazer as coisas deixaria um grande número de pessoas infelizes, disse Horikita. Se o sistema se tornasse muito meritocrático e individualista, a suspeita e a desconfiança cresceriam, mesmo entre os colegas. Era possível que todos ao seu redor pudessem se tornar seus inimigos. O irmão de Horikita, não, Horikita Manabu ainda acredita insistentemente que a cooperação do grupo, das turmas, é absoluta. Não só isso, mas também que era uma organização pensada para o futuro. Não será o mesmo com a forma como o sistema funciona agora? Todas as três classes, exceto a classe A, serão infelizes, respondi. Eu só podia imaginar como seria o sistema ideal de Nagumo, mas se um sistema que permitisse a ascensão dos indivíduos fosse estabelecido, poderia acrescentar algo a mais, algum alívio adicional, para turmas com 40 alunos ou menos. Sim, por exemplo. Quando eu estava prestes a dizer mais alguma coisa, Horikita me cortou. Consolidar os pontos privados de todos os alunos abaixo da classe B juntos e usá-los para competir em uma tentativa de ver quem consegue subir para a classe A. Ou algo assim. Ele pensou exatamente na mesma coisa que eu. Eu balancei a cabeça em resposta. Sem levar em conta os alunos expulsos, o número total de alunos entre a classe B até a classe D era de 120 pessoas. Se você juntar todos os seus pontos privados, isso provavelmente ultrapassaria 20 milhões por um bom tempo. Era possível que você conseguisse até 40 ou 60 milhões. Claro, nem todos provavelmente participariam dessa aposta. Embora eu não saiba como o sistema pode ter mudado, não muito tempo atrás, havia um sistema em que os alunos podiam converter seus pontos privados em dinheiro após a formatura. Tenho certeza de que alguns alunos provavelmente não se importariam de se formar na classe D, desde que pudessem receber esse dinheiro. No entanto, os alunos que pudessem reunir as condições para participar e garantir o número de pontos privados necessários realmente deveriam fazer essa aposta. Mesmo que eles não consigam vencer com o resto da turma, não é uma má ideia tentar fazer uma última aposta. Além disso, dessa forma, deve haver mais alguns alunos que podem subir para a classe A. Quanto maior a diferença entre a classe A e os níveis mais baixos em termos de pontos de classe em sua série, mais fácil seria para esta última chance para se tornar uma realidade. Os alunos não falaram sobre isso na sua série? Perguntei. Eu estaria mentindo se dissesse que as pessoas não falaram sobre isso. Mas ninguém realmente fez isso. Como a classe A e a classe B estavam em uma competição tão acirrada, a classe C e a classe D não tinham pontos suficientes para que isso acontecesse, respondeu Horikita. Lembrei-me de um aluno da classe D do terceiro ano com quem entrei em contato há quase um ano, que parecia estar precisando desesperadamente de pontos. Se você continuar perdendo, ficará mais difícil obter pontos de classe. Se você se encontrar em uma situação em que precisa continuar gastando mês após mês com apenas 0 pontos, ficará preso em uma espiral descendente. Se isso é tudo, então não haverá nenhum efeito ainda. No entanto, Nagumo está planejando agitar as coisas em um frenesi, que vai arrastar até mesmo sua própria classe para isso, a classe A. Em outras palavras, ele vai colocar até mesmo seus próprios aliados em risco também. Isso significava que os alunos da classe A, cujas habilidades eram escassas, enfrentavam a possibilidade de cair no esquecimento. Isso provavelmente era provável. Se apenas a própria classe de Nagumo, classe A, estivesse segura, então não havia como todos os outros aprovarem seu apelo para criar uma meritocracia. Cada classe, fosse A ou D, seria colocada em igualdade de condições. Não sei até onde ele pretende levar as coisas, mas, mesmo assim, é uma decisão que você precisa ter coragem para tomar, raciocinei. Ele só se sente entediado, está entediado com sua situação atual, ele tem certeza que sua vitória já está garantida. Essa é provavelmente a razão de tudo isso. A razão pela qual ele originalmente se juntou ao conselho estudantil em primeiro lugar foi em grande parte apenas porque ele queria matar algum tempo, disse Horikita.
Se ele tivesse a habilidade e também o endosso de outros, então ninguém realmente teria o direito de reclamar. A turma é um todo, onde todos estão juntos no mesmo barco. Todo mundo tem um destino compartilhado. Não acho que devemos ultrapassar essa estrutura, disse Horikita. É por isso que você não concorda com a maneira de Nagumo fazer as coisas, respondi. Embora ele não tenha acenado com a cabeça em resposta ao que eu disse, o irmão de Horikita pareceu aceitar o que eu disse. Eu entendi o que ele estava tentando dizer, mas você não sabia dizer com certeza qual deles estava certo. E além? Estou planejando ver o que Nagumo está tentando fazer, por enquanto. Se ele vai mudar nossa série, não, melhor, toda a nossa escola para um ambiente mais meritocrático, então não posso negá-lo sem experimentar esse ambiente, disse a ele. Decidi que iria simplesmente dizer o que ia fazer, sem mentiras. Entendo. Você vai voar para alturas ainda maiores do que eu, disse Horikita. Você pensa muito bem de mim, eu disse a ele. Além disso, eu simplesmente não tinha inclinação nem os meios para parar Nagumo agora. Nesse caso, não era uma má ideia dar uma olhada no mundo que Nagumo estava tentando criar. Fui capaz de gravar firmemente este ano em minha mente, este ano que o irmão de Horikita estava protegendo. Na verdade, não sou uma pessoa tão boa quanto você pensa que sou, acrescentei. Bem, desculpe dizer, mas não acho que isso seja verdade, respondeu ele. Horikita rejeitou firmemente minha modéstia. De qualquer forma, parece que sua avaliação de mim em sua mente não está piorando, eu disse. Se houvesse algo que pudesse piorar, teria piorado, respondeu ele. Pensando bem, ele realmente não mudou sua opinião sobre mim por quase um ano agora. Não importava o que ele sabia ou não, esse padrão não mudou. Simplesmente não consigo entender isso, no entanto. O que há em mim que você acha tão louvável? Perguntei. A única informação que ele tinha sobre mim, informação diferente do que os outros alunos tinham sobre mim, veio daquele confronto que tivemos, quando eu estava tentando impedi-lo de ir longe demais e machucar a irmã. Além disso, ele tinha conhecimento das minhas notas de teste de quando eu tinha me matriculado aqui. Pontuações de testes que, francamente, eram uma piada ridícula. Fora isso, o que mais ele sabia eram informações gerais. Ele sabia que eu era um corredor rápido, como ficou claro quando corri contra ele naquele revezamento. Na verdade, ele não sabia o quão capaz eu era nos estudos ou nos esportes. Eu posso sentir os talentos de alguém através de meus próprios sentidos e intuição, até certo ponto, disse Horikita. Então, ao invés de algo concreto, era uma ideia abstrata, hein? Para ele ser capaz de me avaliar tão minuciosamente com esse tipo de método era impressionante. Então, o que eu pareço para você, exatamente, com seus sentidos ou o que quer que você chame? Eu gostaria de saber, como presente de despedida eu perguntei. Eu estava curioso, então pensei em tentar perguntar a ele. Na verdade, eu estava pensando em comparar a avaliação dele sobre mim e ver se era a mesma que eu tinha feito de mim mesmo, em minha própria mente. Tenho certeza que o irmão de Horikita saberia me dar uma resposta, sem nenhum tipo de filtro desnecessário. Tudo bem. Pelo que vejo, você é. Horikita Manabu parou por um momento depois de dizer isso, pensando no ano passado que ele passou me observando. Com base em tudo que experimentei em minha vida até agora, você parece ser alguém que se desvia muito do que posso prever. Não importa de que ângulo eu tente ver, não consigo encontrar nenhuma falha em você. Acho que nada funcionaria em você. Não acho que seria capaz de lidar com você em termos de força bruta, como em força física. Sem falar na estratégia e na desenvoltura. De todos que já conheci, você seria a última pessoa com quem gostaria de lutar, disse Horikita. Essa é uma avaliação extremamente generosa. Especialmente considerando que ele está dizendo tudo isso simplesmente pelo que ele pode sentir. Então, isso significa que você está levantando a bandeira branca? Você se rendeu completamente a mim? Perguntei. Isso é um assunto diferente. Mesmo contra uma opinião completamente perfeita, sempre há uma chance de vencer, disse Horikita. Eu me senti um pouco aliviado depois de ouvir sua resposta à minha pergunta.
Nesta escola, é especialmente verdade que todos competem pela classe A, como uma unidade. Por mais notável que seja o indivíduo, há um limite, acrescentou. Isso é verdade. É exatamente por isso que eu acho interessante e eu respondi. Aya no Kouji. Em que tipo de ambiente você foi criado? Tenho certeza de que não é como se todas as suas habilidades tivessem sido instiladas em você por acidente, naturalmente. E não são o tipo de habilidade que você poderia adquirir facilmente porque sua família encontrou um tutor completo para você, disse Horikita. Você também não cresceu em uma família normal, não é? Eu perguntei em troca. Se você fosse um estudante de elite que, mesmo como presidente do conselho estudantil, provavelmente sabia como chegar ao topo. Não é como se eu estivesse no topo de tudo desde o começo ou algo assim. Houve momentos em que lutei, em que fiz pouco progresso. Mas tenho trabalhado incansavelmente à luz desse fato. Desde a infância, até agora e além, disse ele. O irmão de Horikita estava dizendo que chegou onde chegou graças ao acúmulo de todo o esforço que fez. Acho que se eu colocasse minha resposta nesse tipo de padrão lógico, talvez eu tivesse me esforçado ainda mais do que você, respondi. Suponho que sim, disse Horikita. Para vencer aqueles que se esforçam, você se esforça ainda mais. Essa não era a resposta para todos, mas certamente era uma resposta. Horikita Manabu então pegou seu telefone. Ele me mostrou a tela, que exibia um número de telefone. Então, ele mudou o que era exibido na tela e me mostrou um número diferente. Lembre-se desses dois números de telefone. O primeiro é o meu. O outro é de Tachibana. Se você tiver algum problema após a formatura, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Se você não conseguir memorizar os números agora, pode anotá-los em algum lugar. Mas certifique-se de deletar essas anotações mais tarde, ele me disse. O contato com pessoas fora da escola era proibido, mesmo por telefone ou outros meios. Se eu anotasse os números descuidadamente e fizesse um registro, isso seria apenas uma desvantagem para mim. Eu balancei a cabeça em resposta, sinalizando para ele que não havia problema, e memorizei os dois números de 11 dígitos, guardando ambos os números de telefone na memória. Pessoalmente, não conseguia imaginar que chegaria o dia em que ligaria para qualquer um desses números, mas suponho que não faria mal nenhum em mantê-los em mente. Oh, isso me lembra. Ainda não ouvi. Para onde você vai agora, depois de se formar? Perguntei. Considerando o fato de que ele também me deu o número de telefone de Tachibana, imaginei que eles continuariam a ter um relacionamento após a formatura. Sobre isso. Quando Horikita estava prestes a me contar, ele parou de falar e verificou a hora em seu telefone. Vamos continuar essa conversa depois que você se formar. Está quase na hora do nosso compromisso agendado, disse Horikita. Era quase meio-dia. A hora em que encontraríamos com sua irmã mais nova. No entanto, ela estava longe de ser vista. Embora o irmão de Horikita parecesse o mesmo de sempre, com sua expressão imutável, havia algo nisso que me deixava um pouco triste. Talvez seja uma boa ideia ligar para ela rapidamente, sugeri. Não conseguia imaginar algo como ela não aparecer porque não cumpria com suas promessas. Mesmo que ela não dormisse demais, era realista pensar que ela poderia ter sofrido algum tipo de acidente. Não. Melhor não, ele respondeu. Mesmo que ela tivesse sofrido algum tipo de desastre, parecia que a postura de seu irmão era não ligar para ela de qualquer maneira. Embora, considerando o passado deles, eu entendi muito bem que não era como se ele não gostasse da irmã ou algo assim. Você não precisa ser tão teimoso. Não seria uma coisa ruim se você mesmo a procurasse de vez em quando, sabe? Eu disse a ele. Eu teria medo de mostrar temporariamente tais emoções e prejudicar o crescimento de minha irmã. Se minha irmã se atrasou simplesmente por causa de algum tipo de acidente, tudo bem. No entanto, se ela decidiu que não me encontrar vai ajudá-la a crescer, então eu me aproximar dela seria apenas um obstáculo para ela, disse Horikita. Ela cresceria sem te ver? Você realmente acha que ela teria essa ideia? Perguntei. Isso é algo que a Suzune deve decidir.
Embora não diretamente, ele estava basicamente sugerindo que isso não era algo para um estranho ter voz. Não posso ver você nunca satisfazendo ela assim, embora. Acabei de determinar em que tipos de situações posso satisfazer ela, disse Horikita. Então, ele estava pensando que este era exatamente o momento de satisfazê-la, eu suponho. Passava 1 minuto do meio-dia. Achei que ele começaria imediatamente a passar pelo portão principal, mas ainda não havia começado. Embora não parecesse que ele estava satisfazendo ela, suponho que você possa ver essa situação como ele fazendo exatamente isso, embora apenas um pouco. Também há algo que eu queria confirmar com você. Quero que você me dê uma resposta sobre algo. Considerando isso um presente de despedida para me formar, disse Horikita, dirigindo seu olhar para mim enquanto falava. Por conta da luz de consideração que ele estava mostrando para sua irmã antes de partir, decidi que agiria da mesma forma e assenti. Se for algo que eu possa responder, claro, respondi. Horikita provavelmente começaria a caminhar pelo portão principal assim que essa conversa terminasse. Por que você passa seus dias escondendo seus talentos? Ele perguntou. Não era como se eu não esperasse esse tipo de pergunta, mas ele me perguntou diretamente. É simplesmente porque não gosto de me destacar, acho, respondi. Isso é algo que você planeja manter, mesmo que signifique esconder quem você realmente é, ele perguntou. Eu não posso dizer com certeza, realmente. Eu nunca pensei muito sobre isso, eu respondi. Quando vim para esta escola, só queria levar a vida de um aluno normal. No entanto, quando ele me fez essa pergunta dessa maneira, tive algumas dúvidas. Decidi que queria passar meus dias vivendo como um estudante normal e comum. O tipo de aluno que você veria em qualquer outro lugar. Embora tenha havido muitas reviravoltas ao longo do caminho até agora, houve momentos em que tive que agir, suponho, acrescentei. Você está planejando continuar como tem feito, no futuro? Ele perguntou. Não faço ideia. Ultimamente tenho recebido mais e mais atenção. Talvez eu comece a levar as coisas um pouco mais a sério, respondi. Para ser totalmente honesto, havia muitas coisas que eu não entendia, mas eu disse a ele como me senti honestamente agora. Ao ouvir minha resposta, me perguntei como Horikita responderia. O que eu realizei nesta escola? O que eu era capaz de realizar? É tudo o que tenho pensado ultimamente, ele respondeu, olhando brevemente para o prédio da escola à distância. Eu dei tudo de mim? Haveria mais espaço para crescimento? Esses tipos de perguntas. Ou seja, ele passou a vida de uma maneira exatamente oposta à minha. Foi exatamente por isso que ele se tornou presidente do conselho estudantil. É realmente significativo passar a vida aqui nesta escola mantendo a cabeça baixa, ele perguntou. Bem, se você considerar o que é significativo para mim, ao querer ir na calma, não acho que seja errado eu fazer isso. Você pode estar certo, eu suponho. Mas você não veio para esta escola para deixar alguma coisa, para deixar sua marca também? Se for esse o caso, acho que você deve fazer todos os esforços para ter o maior impacto, respondeu ele. Deixar algo para trás. Isso é algo que só pode ser feito por pessoas tão radiantes quanto você. Neguei a sugestão de deixar minha marca, mas Horikita não parecia convencido. Se você não pode deixar algum tipo de marca na escola, então deixe sua marca nos alunos. Os alunos provavelmente nunca esqueceriam isso, suas memórias da pessoa chamada Ayano Koji Kiyotaka, que foram gravadas em suas mentes. Gravar minha existência na mente de outra pessoa. Eu nunca tinha pensado em algo assim antes. Eu aprecio que você tenha ajudado minha irmã a amadurecer. Mas, ao longo do ano passado, entendi muito bem que você não é o tipo de homem que para por aí, apenas realizando isso. Você está escondendo a força de um gigante. É por isso que peço que não me decepcione. Ele estava me dando uma conversa dura e forte, tanto como ex-presidente do conselho estudantil quanto como meu senpai aqui na Advanced Northern High School. Se você vai buscar encontrar a si mesmo enquanto se mantém em cativeiro, torne-se alguém que permanecerá na memória das pessoas ao seu redor nos 3 anos que você tem aqui, acrescentou.
Alguém que permanecerá nas memórias de quem está ao meu redor, hein? Eu posso ser expulso ao longo do caminho, no meu segundo ou terceiro ano. Mesmo que por algum acidente você esteja fadado a ser expulso da escola antes do final do terceiro ano, você ainda pode permanecer na memória das pessoas. Se você puder deixar um único aluno feliz por Ayano Koji Kiyotaka estar lá quando eles relembrarem os 3 anos que passaram nesta escola, eu consideraria isso uma conquista, disse Horikita. Quando ele me disse isso, reforçando seu ponto de vista, senti suas palavras lenta mas seguramente abrirem caminho em meu coração. Entendo, hein? Eu vou pensar sobre isso, eu respondi. Essa foi a melhor resposta que eu poderia ter dado no momento. Então, bom. A resposta não virá de mim. Virá de você, Ayano Koji. Não vai ser o conselho estudantil, liderado por Nagumo. Nem a irmã mais nova de Horikita. E nem mesmo a escola. Sou eu quem tomará uma decisão sobre essas coisas no final. O mundo está cheio de coisas que podem ajudá-lo a crescer. Não importa para onde você olhe, há dicas que você pode encontrar por toda parte, o que o ajudará a melhorar a si mesmo. Eu suponho que é exatamente o que eu estava fazendo ao me envolver com o irmão de Horikita agora, assim. Ao levar uma vida tranquila aqui na escola, mantendo minha cabeça baixa, eu suponho que certamente ainda deixaria algo para trás. Minha memória. Apenas uma memória aleatória que poderia considerar divertida. A princípio, fiquei satisfeito com isso. É exatamente por isso que tenho vivido minha vida aqui o mais silenciosamente possível no ano passado. Mas talvez essa não fosse a resposta. Vir para esta escola em si também tem um significado. Isso mesmo. Desculpe, fiquei estranhamente enfadonho bem no final. Desculpe, disse Horikita. De jeito nenhum. Na verdade, como seu Kouai, acho que essas podem ter sido as melhores palavras que eu poderia ter ouvido do meu senpai, respondi. Vou me sentir meio solitário, quando você for embora. Pensei em dizer isso, mas me contive. Parece que cada um de nós mostrou um ao outro um lado da gente que é bastante diferente do quão conhecemos um do outro, ele meditou sobre isso. Havia coisas que podíamos discutir um com o outro precisamente porque sabíamos da distância entre nós. E também havia algumas coisas que podíamos entender precisamente porque não as colocamos em palavras. Bem, acho melhor eu ir agora, disse Horikita, como se tivesse pressentido que sua irmãzinha não iria aparecer, agora que já passava de 12h10. Então, um tanto arrependido, ele olhou na direção dos dormitórios do primeiro ano. A ausência de sua irmãzinha, que deveria ter vindo. Ninguém poderia ter previsto essa reviravolta nos acontecimentos. Essa foi sua resposta então, Horikita? Eu não pude deixar de me perguntar. Certamente tive que admitir que o relacionamento que esses irmãos construíram era um tanto complicado. No entanto, tenho certeza de que eles continuaram sofrendo por anos, a fim de romper esse relacionamento. E, finalmente, era o momento exato em que chegaríamos à resposta correta. Peguei meu telefone dentro do meu bolso. Devo trazê-lo aqui à força para ficar junto com seu irmão? Mesmo que seja apenas por um momento, mesmo que seja apenas por um breve olhar, se for algo que irá nutrir Horikita, então mesmo medidas um tanto enérgicas irão. Não. Mesmo se eu fizesse isso, provavelmente teria o efeito oposto. Isso causaria uma brecha no relacionamento deles, quando esses dois irmãos tinham apenas começado a se reaproximar. No final, se eles se encontraram ou não, se eles queriam se encontrar ou não, tudo aconteceria com base em como os dois se sentiam juntos. Isso não era algo em que um terceiro deveria intervir. Desculpe. Minha irmã tem causado problemas para você até o fim. Horikita se desculpou baixinho comigo, como se pudesse ver o que eu estava sentindo. Não é como se eu tivesse sofrido de alguma forma, respondi. Virando as costas para mim, o homem que continuou na vanguarda desta escola por 3 anos começou a sair. Estou muito orgulhoso do fato de que, nos últimos 3 anos, não parei e continuei liderando o caminho aqui, disse Horikita. Foi assim que ele resumiu seu tempo aqui. Últimas palavras do irmão de Horikita, enquanto ele relembrava os 3 anos que passou aqui.
Perdi um grande número de colegas de classe ao longo do caminho. E alunos de outras turmas também, completou. Não senti o menor sinal de alegria por ele ter se formado na classe A. Mas ainda assim, tendo dito isso, não era como se ele parecesse desapontado também. Ele estava refletindo sobre o que aconteceu, solenemente. No final, um total de 24 alunos foram expulsos quando cheguei à formatura. 13 deles apenas no meu terceiro ano, disse Horikita. Se isso foi mais ou menos em comparação com os anos anteriores, eu não fazia ideia. Na série de Nagumo, as classes do segundo ano, houve 17 desistências desde o inverno, se bem me lembro. Vocês calouros, vocês ainda tiveram apenas 3 alunos que foram expulsos, observou ele. Não era difícil imaginar que as coisas ficariam cada vez mais difíceis à medida que avançávamos em cada ano. Quero dizer, é inevitável que os alunos que não concluírem as tarefas sejam reprovados, certo? Perguntei. Sim, isso é certamente verdade. Os alunos que ficam para trás são geralmente aqueles que não conseguem atingir o padrão exigido. No entanto, às vezes, você também perde alunos excepcionais. Talvez fosse porque aquele aluno estava protegendo outra pessoa, ou acabou sendo pego em uma armadilha por um oponente mais poderoso. O desaparecimento de alunos que você não esperava não era necessariamente um mistério. Há alguns que questionam os métodos da escola. No entanto, sou muito grato a esta escola, disse Horikita. Horikita não rejeitou a maneira de fazer as coisas da escola, o que às vezes pode levar as pessoas a perder amigos de uma forma bastante irracional. Nesta escola, os alunos estão sendo educados para levar o futuro do Japão. É óbvio que de 100 pessoas, nem todas as 100 conseguirão se adaptar. O mesmo vale para quem está em uma universidade ou para quem consegue um emprego em uma empresa, disse Horikita. Não era apenas se você era adequado para isso ou não. Uma decisão de aprovação ou reprovação era tomada após a consideração de uma variedade de fatores. Pude aprender esse princípio fundamental. Minhas experiências me ensinaram que, uma vez que eu saia daqui, não serei facilmente descartado por um motivo superficial. Eu acho que é o quanto ele cresceu aqui então, hein? Eu me perguntei quantos alunos de sua mesma série conseguiram atingir as mesmas alturas que ele. Bem, acho que é isso. O portão da frente. Horikita olhou para o portão alguns metros à sua frente. Então, ele olhou para mim uma última vez. Este é um pedido muito unilateral para eu fazer, mas cuide de Suzune, disse Horikita, estendendo a mão direita para mim. Posso apertar sua mão? Ele perguntou. Claro. Peguei sua mão e a apertei. Um aperto de mão era o ato de unir sua mão com a de outra pessoa. A mão do irmão de Horikita, que eu segurava com a minha, tinha um poder curioso por trás dela. Então, nós dois soltamos as mãos um do outro. Vamos nos encontrar novamente, Ayano Koji. Depois de me dar aquela mensagem de despedida, ele começou a caminhar em direção ao portão da frente. Se ele passasse por aquele portão agora, não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito. 2 anos no mínimo. Ou ser expulso da escola. Essas eram as únicas opções que Horikita Suzune tinha para se reunir com seu irmão. E eu nunca mais veria o homem novamente. Oni-san! Um grito soou atrás de mim. Considerando a situação, não havia dúvida em minha mente de quem era a voz. Depois de ouvir a voz, Horikita Manabu parou de andar. Parecia que ela havia chegado bem na hora, no último segundo possível, aparentemente. Já passava do meio-dia e Horikita Manabu estava a poucos metros de partir. Se ela tivesse chegado apenas 1 minuto depois, provavelmente não teria conseguido ver o rosto dele. Quando o irmão de Horikita se virou, vi que em seus olhos havia um forte sentimento de surpresa. Algo que eu nunca tinha visto antes. A chegada de sua irmãzinha foi realmente tão inesperada? Bom, eu acredito que tenha sido, é claro. Era o que eu pensava, mas ainda não era isso. Bem, suponho que devo dizer que não era só isso. A resposta, o verdadeiro motivo de sua surpresa, logo ficaria claro para mim. Você. Já havia passado da hora marcada para nos encontrarmos.
Horikita, que devia estar correndo aqui com pressa, estava completamente sem fôlego. Ela se alinhou ao meu lado. Mas eu percebi que agora, neste momento, eu era basicamente apenas parte do cenário para Horikita. Eu nem estava em seu campo de visão. Então, enquanto recuperava o fôlego, ela deu um passo mais perto de seu irmão. Sinto muito pelo atraso. Ela curvou-se profundamente, desculpando-se. Mas por que ela estava atrasada? Normalmente, eu provavelmente teria feito essa pergunta a ela. Bem, mas desta vez, não havia necessidade de ela responder por quê. Por que você poderia dizer o motivo com apenas um olhar? Eu estava confuso? Não. Apenas surpreso. Porque havia uma grande diferença entre a Horikita de ontem e a Horikita de hoje. Então foi isso, né? A razão pela qual o irmão de Horikita foi capaz de dizer imediatamente que sua irmãzinha não havia crescido quando ela começou a estudar aqui. Parecia que o irmão de Horikita estava sem palavras agora, ao vê-la. O mesmo aconteceu comigo. Este era o último dia deles, um dia para dizer adeus. E ficou claro que Horikita veio aqui totalmente preparada para se atrasar, mas vindo de qualquer maneira. Não havia como um irmão repreender uma irmã assim. Parece que você mudou, disse seu irmão suavemente, parecendo um pouco aliviado que sua irmã apareceu. Eu mudei, ela repetiu. Não. Permita-me corrigir-me. Você voltou ao seu antigo eu, Suzune. Este não foi um novo começo. Ela havia retornado ao seu ponto de partida original. Um ano. Não, muitos anos se passaram, disse Suzune. Enquanto ela continuava recuperando o fôlego, Horikita lentamente começou a responder ao irmão. Não sei por que não pude voltar a ser o que era antes. Muito, muito, muito antes. Não posso começar a dizer o quanto me arrependi profundamente, acrescentou. Dando um passo à frente, Horikita fechou a distância entre ela e seu irmão. No que você está pensando agora? Ele perguntou. Eu não sei. Para ser honesta, eu estaria mentindo se dissesse que ainda não havia coisas sobre as quais eu estava confusa, disse Horikita. Ela lutou para dizer o que queria dizer, parecendo confusa. O irmão de Horikita apenas a observou com olhos calmos e gentis, esperando que as palavras viessem. Mas há apenas uma coisa que posso dizer, com bastante clareza. Eu tenho perseguido sua sombra por muito, muito tempo. Mas eu não sou mais aquela pessoa, acrescentou. Horikita Suzune, que pensava apenas em seu irmão e vivia apenas por causa dele. Ela estudou muito e se saiu bem nos esportes, tudo para ganhar a aprovação do irmão. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Agora que você decidiu parar de me seguir, o que você vai fazer? Perguntou seu irmão. Horikita respirou fundo e começou a falar mais uma vez. Já cansei de correr atrás de outras pessoas. Eu aprendi minha lição. Vou procurar meu próprio caminho. Ela estava finalmente começando a se livrar de suas dúvidas e indecisões. Ela tinha apenas começado a ver o que estava acontecendo ao seu redor. Mesmo assim, ela não conseguia parar de se mover. E caminhar em seu próprio caminho. Parecia fácil, mas na verdade era extremamente difícil. Apenas para poder mostrar ao seu irmão que era o melhor presente de despedida que ela poderia ter dado a ele. Espero poder continuar caminhando sozinha, pelo bem dos meus colegas de classe, acrescentou. Tornar-se um exemplo, uma mentora para os outros. Esse era um aspecto importante de ser uma líder. E para encontrar meu próprio caminho, vou continuar aprendendo junto com meus amigos nesta escola, disse Horikita. Quando conheci Horikita há um ano, não pensei que ela teria crescido tanto. Uma estudante de honra um tanto arrogante, que se destacou acima das outras pessoas. Uma vizinha que simplesmente se sentou perto de mim. Eu tinha essa imagem em minha cabeça dela como alguém que, para o bem ou para o mal, tinha tudo a ver com habilidades pessoais. Entendo. Finalmente, você realmente parece ter voltado a ser o que era antes. A versão de você que guardei nos cantos das minhas memórias. Ao contrário de mim,
Horikita Manabu pode ter sido capaz de realmente ver isso. Ele sabia e acreditava no potencial de sua irmã mais do que qualquer outra pessoa. Ele colocou a bagagem que estava segurando a seus pés e então se aproximou de sua irmã. Com apenas alguns passos, a distância emocional que existia entre eles não existiria mais. Os dois estavam agora perto o suficiente para que pudessem estender a mão um para o outro. Você sabe a principal razão pela qual eu te afastei friamente? Ele perguntou. Não, ela respondeu. Muito provavelmente, Horikita não entendia muito bem como seu irmão se sentia. Ela acabará de ser libertada do feitiço de seu passado que a mantinha presa. Foi como abrir à força um baú de tesouro trancado, sem querer. O que significa que ela não encontrou a chave, sua resposta. Por que o irmão de Horikita rejeitou sua irmã? Como ele passou a evitá-la tão duramente? É porque você é muito preciosa para mim, disse Horikita. Ku. E agora, Horikita recebeu um presente final de seu irmão, na forma de ele dizer a ela o que era aquela chave. E eu senti um talento incrível em você quando você era muito pequena. Mesmo sendo inexperiente, pude ver um brilho em você, como uma pedra preciosa não polida. Eu esperava que, com o tempo, você fosse refinada e polida, que adquirisse habilidades que me superassem. Seu irmão deu um último passo, aproximando-se ainda mais. Ele agora estava tão perto que seria capaz de tocá-la se levantasse um pouco o braço. Mas você foi mantida prisioneira por alguma ilusão sobre mim. Você decidiu que era inferior a mim e desistiu de tentar me superar, decidindo que era impossível. Você escolheu jogar fora seu próprio potencial de crescimento. Você simplesmente escolheu me perseguir, fazendo de me seguir sua última parada. Eu simplesmente não poderia tolerar tal coisa, disse Horikita Manabu. Perseguir a sombra de seu irmão e querer ficar ao lado dele certamente não era uma coisa ruim. Você poderia dizer que é uma meta admirável, de certa forma. No entanto, se você colocasse de outra forma, isso significava que ela alcançaria seu objetivo quando estivesse ao lado de seu irmão. Isso é exatamente o que ele quis dizer quando disse última parada. Havia um conflito entre a irmãzinha, que queria correr atrás do irmão e tê-lo como destino final, e o irmão mais velho, que queria que a irmã o superasse e fosse além. Tenho certeza de que isso criou um distanciamento significativo entre os dois. Seja forte pelos outros. E seja gentil. O irmão mais velho abraçou gentilmente a irmã mais nova. Ele a segurou fortemente, como seu irmão, apoiando-a quando ela estava tentando ao máximo simplesmente se manter de pé. O cabelo de Horikita, que havia sido cortado curto, estava esvoaçante. Oni-san, você está bem agora? Tenho certeza disso, disse o irmão, interrompendo-a. Não havia mais nada para eu dizer. Não havia espaço para eu dizer nada. Estou em silêncio há vários anos sobre algo. E é algo pelo qual devo desculpas a você. Uma desculpa? Perguntou Horikita, seu rosto ainda enterrado no peito de seu irmão. Ela não sabia do que ele estava falando. Sou a principal razão pela qual nosso relacionamento ficou tão tenso, respondeu ele. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, baixinho. Há muito tempo, eu disse a você que gosto de cabelo comprido. Isso foi uma mentira que contei de propósito. É? Ó, o que você quer dizer? Ela respondeu, o choque evidente em sua voz. Ela não devia saber, mesmo agora. Fiz de propósito, para confirmar algo. Você sempre preferiu o cabelo curto, e eu queria saber se você acreditaria na minha palavra e deixaria o cabelo crescer, mesmo que significasse perder um pouco de sua própria personalidade, disse o irmão. Como resultado, Horikita começou a deixar o cabelo crescer para atender às preferências de seu irmão. E foi exatamente por isso que seu irmão imediatamente entendeu como estavam as coisas com sua irmã quando eles se reuniram nesta escola. Ele sabia que Horikita Suzune não havia mudado nem um pouco. Quando ele se encontrou com sua irmã mais nova, que continuou simplesmente perseguindo a sombra de seu irmão e nada mais, ele ficou desapontado. Ele nem precisava verificar se ela era boa nos estudos ou esportes. Por favor, perdoe-me por mentir para você. Isso foi realmente cruel, Oni-san.
Não tenho desculpa. Talvez seu irmão propositalmente não tenha revelado a mentira porque estava tentando detectar algum tipo de mudança em sua irmã, a quem ele acreditava que mudaria algum dia. Eu te perdoo, Oni-san, por essa mentira. Já que tenho certeza que é por causa dessa mentira que estou aqui hoje. Foi precisamente porque Horikita também entendeu o motivo da mentira que ela sorriu e perdoou o seu irmão por isso. Manabu segurou seus ombros, e os dois irmãos se olharam cara a cara. Horikita estava sorrindo de orelha a orelha enquanto olhava para o irmão. Quando seu irmão viu isso, ele devolveu um sorriso próprio, quase como se tivesse tirado uma máscara. Não era como se ele fosse um cara que nunca sorria. Mas esta foi apenas a primeira vez que o vi sorrir tão gentilmente. Eu nunca mais veria aquele sorriso. Só mais um ano. Eu senti que se pudesse ter passado apenas mais um ano com ele na mesma escola, poderia ter conhecido melhor a pessoa chamada Horikita Manabu. Aproximei-me dele. E eu poderia ter sido capaz de mudar. Isso realmente foi uma pena. Suzune. Por favor, me mostre o quanto você cresceu, até então. Ok. Vou dar o meu melhor. Vou continuar lutando até o fim, respondeu ela. Tudo que impedia o crescimento de Horikita agora havia sido removido. Daqui em diante, Horikita continuaria correndo, o mais longe que pudesse. Aya no Kouji. Também estou ansioso para encontrá-lo, disse Manabu. Talvez o irmão de Horikita estivesse se sentindo da mesma maneira que eu. Sim, com certeza, respondi. Mesmo sabendo que era um desejo que nunca se tornaria realidade, concordei fortemente que estávamos nos sentindo da mesma maneira. Bem, já está na hora. Eram quase 12h30. Antes mesmo que percebesse, a hora que o ônibus deveria chegar já estava se aproximando. Os irmãos Horikita se separaram lentamente, embora com relutância. Até nos encontrarmos novamente. E com essas palavras de despedida, o irmão de Horikita passou pelo portão da frente. E assim, ele foi embora. Horikita continuou observando, fixo em suas costas, tentando nem mesmo piscar. Eu senti como se Horikita Manabu tivesse deixado para trás uma placa de sinalização para sua irmã mais nova e para mim. Mesmo que o irmão de Horikita não pudesse mais ser visto através do portão, ela e eu continuamos olhando naquela direção por um tempo. Mas não era como se pudéssemos simplesmente sentar e ficar imersos neste momento sentimental para sempre. Horikita parecia estar petrificada, incapaz de se mover. Usei minhas palavras para libertá-la. Vai ser solitário, não é? Sim. Embora não fosse como se eles estivessem se despedindo ou algo assim, ela ainda não seria capaz de ver seu irmão ou mesmo ouvir sua voz por 2 anos. Mas a expressão de Horikita permaneceu firme e o olhar em seu rosto parecia digno, resoluto. Obrigado, Ayano Kouji-kun. Estou feliz por você estar aqui hoje. Sério? Mas pensei que só estava atrapalhando, respondi. Isso não é verdade. Se você não tivesse falado com meu irmão, eu não teria chegado a tempo. Estou realmente grata, disse Horikita. Horikita mais uma vez expressou palavras de gratidão a mim, um cara que estava claramente deslocado aqui. Mas ela nem estava olhando para mim, ela se virou para desviar o olhar, como se estivesse olhando na direção do futuro. Além disso, este é o dia em que meu irmão partiu. Teria sido triste se eu fosse a única a se despedir dele. Embora você possa dizer que foi o que o irmão dela decidiu, certamente parecia um pouco triste, eu suponho. Ele era alguém que deveria ter muitos alunos vindo para se despedir dele. Tenho certeza de que a razão pela qual ele só nos trouxe aqui foi por causa de sua irmãzinha. Para tornar mais fácil para Horikita o enfrentar, ele manteve todos os outros afastados. Talvez seu irmão tivesse planejado isso com bastante antecedência, levado isso em consideração. Eu também tinha uma espécie de conexão com seu irmão. O suficiente para que eu quisesse falar com ele um pouco mais, eu disse a ela. Inicialmente, eu realmente não tratei falar com ele como uma coisa bem-vinda. Mas agora, acho que realmente gostaria de ter conversado um pouco mais com ele. A retrospectiva é 2020, eles dizem, eu acredito.
Nós dois voltamos para o dormitório. De qualquer forma, você realmente cortou muito cabelo, hein? Eu disse a ela. Considerando o fato de que ela parecia a mesma de sempre até ontem, e que ela havia chegado tarde, não era difícil imaginar que ela teve a ideia apressada de cortar o cabelo esta manhã. Tenho certeza de que foi uma decisão de última hora. Eu sempre gostei assim. Mas agora parece meio estranho, ela respondeu. No entanto, dito isso, suponho que não era como se ela pudesse simplesmente cortar o cabelo às pressas e estragar o grande momento de seu irmão. Para se despedir do irmão em boa forma, ela teve que apostar em fazer um último esforço de tudo ou nada, mesmo que isso significasse optar por chegar tarde. No final, porém, Horikita venceu. Mas não teria sido uma ideia melhor se você tivesse falado comigo sobre isso com antecedência? Se você estava com medo de perder a chance de ver seu irmão, você poderia ter melhorado suas chances de encontrá-lo usando-me para mantê-lo aqui, eu respondi. Se eu tivesse certeza de que ela viria, poderia ter lhe dado uma ajudinha. Foi uma coisa boa que eu tenha falado com o irmão dela e ganhado um pouco de tempo para ela, mas... Então, se eu te pedisse algo, você honestamente me ajudaria? Ela perguntou. Eu teria hoje, pelo menos eu respondi. Não tenho tanta certeza disso. Bem, isso é o que eu gostaria de te dizer, mas... A verdade é que eu realmente tentei te pedir ajuda, disse Horikita. Mas quando peguei meu telefone, não vi nenhum tipo de registro mostrando que ela havia tentado entrar em contato comigo. É porque eu estava com muita pressa, suponho. Esqueci meu telefone no dormitório quando saí para cortar o cabelo. Eu não percebi até depois que comecei a cortá-lo. Deus, eu realmente estou uma bagunça, não estou, ela adicionou. O que significa que ela se colocou em uma situação em que não havia nada que ela pudesse ter feito. Teria sido muito mais rápido para ela correr loucamente para o portão da frente, em vez de tentar voltar para o telefone depois de cortar o cabelo. Que idiota, disse Horikita, sorrindo com alto escárnio. Isso só me diz o quão importante foi essa decisão para Horikita, da qual você fez hoje. Foi um pouco divertido, porém, imaginar Horikita correndo para o salão no segundo em que estava abrindo. Já que Horikita geralmente fazia as coisas de uma maneira muito calculada, imaginei que não seria razoável pensar que ela cometeria um erro se estivesse nervosa. Cortar meu cabelo foi minha maneira de traçar uma linha na areia, de fazer uma declaração sobre onde estou. Então, você não estava pensando nas preferências do seu irmão na época? Não estava em sua mente? Perguntei. Claro que não. Eu estava simplesmente pensando em voltar a ser como eu costumava ser. A época em que comecei a crescer coincidiu com a época em que comecei a seguir os passos do meu irmão. Nesse sentido, achei que seria a melhor forma de transmitir meus sentimentos, disse Horikita. Era o melhor curso de ação, mas era apenas uma coincidência, então. Depois de vê-la com cabelos compridos por um ano, a sensação de que havia algo diferente nela era avassaladora. Então, como é voltar a ser você, depois de todos esses anos? Perguntei. Como é? Eu realmente não sei como responder a isso. É verdade que quando eu era pequena gostava de cabelo curto como o que tenho agora. Mas depois de ter cabelo comprido por tanto tempo, você sente uma espécie de carinho por ele. É um sentimento complicado, para ser honesta, ela respondeu. Cabelo curto, que ela costumava gostar. E cabelos compridos, que ela passou a aceitar ter agora. Seu eu antigo e seu eu atual. Não havia dúvida de que ambos eram Horikita Suzune. No momento, sinto que poderia aceitar qualquer uma das versões de mim mesma, acrescentou ela, enquanto tocava seu cabelo agora curto com a ponta dos dedos. É por isso que vou pensar nas coisas de novo, desde o início. Porque há coisas sobre mim agora que não estou vendo. Continuo deixando meu cabelo crescer até me formar? Ou eu mantenho curto? Se eu continuar deixando meu cabelo crescer, provavelmente levará cerca de 2 anos antes que ele volte ao seu comprimento original. Bem, suponho que seria bem a tempo para a formatura. Seu antigo eu, e o eu que ela tinha sido antes de agora. Horikita aceitou os dois. O que eu sei é que não importa o tamanho do meu cabelo.
Poderei encontrar meu irmão com orgulho, disse Horikita. Estarei ansioso para ver o que o futuro reserva para Horikita também, agora que ela deixou o cabelo curto. No último momento, Horikita Manabu havia deixado um grande trunfo para sua irmã. Eu pensei que Horikita não cresceria sem ajuda significativa, mas parece que isso pode ter acabado sendo um erro de julgamento da minha parte. Você sente falta dele? Perguntei. Para ser sincero, sinto que mesmo que ela tivesse uma hora inteira, bem, não, na verdade, mesmo um dia inteiro para conversar com ele, ela ainda não seria capaz de dizer tudo o que queria. Ela provavelmente tinha 1 milhão de coisas que queria falar com ele, anos de pensamentos e sentimentos que se acumularam. Havia tanto que ela queria dizer que não poderia, mesmo que quisesse. Bem, sim, não posso deixar de sentir saudade dele, ela respondeu, balançando a cabeça, como se tivesse mostrando que ela havia se convencido de fato. De qualquer forma, porém, a parede que estava entre mim e meu irmão foi derrubada agora. Eu só tenho que passar por esses próximos 2 anos, e depois, posso conversar muito com ele. Não é verdade? Sim, isso é certamente verdade. Ele até disse que vai esperar você se formar, respondi. Assim que a cerimônia de formatura terminasse, ela estaria livre para entrar em contato com pessoas de fora da escola. Quando chegar a hora, ela será capaz de encarar seu irmão com orgulho e conversar com ele sobre tudo? Bem, parece que hoje foi um dia ricamente gratificante. Se eu tivesse mais alguma coisa hoje, sinto que seria apenas gananciosa e o karma voltaria para me morder, disse Horikita, mudando rapidamente de assunto. Sim. Na superfície, ela estava mudando de assunto, pelo menos. Tenho certeza de que ela mudou de assunto porque estava se esforçando ao máximo para manter a calma e a concentração em sua mente. Mas não era tão fácil apenas mudar como você se sentia e voltar ao normal. Mas isso é o suficiente, embora ela disse, parando em seu caminho, mas não se virando para olhar para mim quando ela disse isso. Ela não estava mostrando o rosto para mim. Bem, na verdade, acho que seria mais correto dizer que ela não podia olhar para mim. E então? Perguntei. Embora eu soubesse o que realmente estava acontecendo, decidi me fazer de bobo e fazer essa pergunta a ela. A habitual Horikita de cabeça fria provavelmente teria notado que eu estava me fazendo de bobo com o que disse. Mas agora, ela não tinha essa compostura, então ela não estava em estado de ver através de mim. Eu vou fazer um pequeno desvio no caminho de volta, disse Horikita. Era como se ela estivesse tentando me tirar da trilha, implicitamente me dizendo para voltar sozinho. Um desvio? Perguntei. Mesmo que eu perguntasse aonde ela estava indo, ela não poderia me dar uma resposta. É só, bem, acho que vou dar uma volta por aí, ela respondeu, dando-me uma resposta ambígua. Havia um leve tremor em sua voz. Quer que eu vá junto? Perguntei. Não, obrigada, ela respondeu. Depois que ela disse isso, ainda vaga, ela me deu as costas e começou a se afastar. Ela não estava indo em direção ao Keaki Mall, nem estava indo em direção à loja de conveniência. Ela parecia estar saindo em busca de um lugar onde não houvesse ninguém por perto. Suponho que ela não encontraria exatamente esse lugar se voltasse para os dormitórios comigo. Eu segui Horikita. Claro, ela pretendia ficar sozinha, mas não conseguiria se acalmar se estivesse sendo seguida. Por que você está me seguindo? Ela perguntou em voz baixa, sem nem mesmo se virar para olhar para mim. Não sei, eu me pergunto, respondi. Se você não tem nenhum motivo para isso, então não me siga, ela rebateu. Ela estava me recusando, mas eu não mostrei absolutamente nenhuma pretensão de voltar. Porque Horikita fez várias coisas desagradáveis comigo no ano passado. Tudo bem, então vou te dar um motivo. Porque eu queria ser um pouco mal com você, eu respondi. O que você está dizendo? Eu não consigo entender você, ela rebateu. Entendo. Nesse caso, eu vou te dizer. Você não precisa dizer nada, disse Horikita. Não, isso não serve, respondi. Eu lentamente abri minha boca para falar mais uma vez, com a intenção de derrubar a linha defensiva que Horikita estava segurando.
Quando você está triste, não seria melhor desabafar e chorar? Eu perguntei a ela. Era isso. Isso é tudo o que eu disse. Você não estava ouvindo o que eu acabei de dizer, ela respondeu. Eu estava ouvindo. Tenho certeza que você deve ter ficado muito feliz por ter conseguido se reconciliar com seu irmão, certo? Eu disse a ela. Sim, eu fiquei. E fiquei satisfeita. Então, o que eu tenho para ficar triste? Ah. Mas não tem como você ficar satisfeita. Claro, é verdade que você poderá falar com ele novamente em 2 anos. Mas não é como se as pessoas fossem criaturas que se satisfazem tão facilmente, eu disse a ela. A menina que sonhava com esse dia agora teve que adiá-lo por mais 2 anos. Tenho certeza de que não era como se ela não tivesse uma sensação de clareza sobre isso, mas tenho certeza de que não era tudo o que havia. Estou satisfeita. Eu estou. Nesse caso, que tal você se virar e olhar para mim? Perguntei. Horikita ainda estava de costas para mim. Ela balançou a cabeça negativamente, sem ao menos ouvir meu pedido. Eu recuso. Por que eu precisaria olhar para você? Ela perguntou em troca. Não sei. Eu me pergunto, eu respondi. Eu rapidamente caminhei até Horikita, dizendo apenas mais uma coisa para ela enquanto ela tentava fugir. Tudo bem chorar. Reunindo-se com seu irmão depois de 2 anos separados, apenas para ser rejeitada. Sua batalha solitária na ilha desabitada, com febre alta. Desempenhando um papel ingrato na votação da turma. Mas em todos esses momentos, Horikita nunca chorou. Ela gaguejou. Ela tentou seguir em frente, mas suas pernas pararam. Depois de tentar e tentar por tanto tempo, ela finalmente conseguiu ter um momento real de coração para coração com seu irmão. Tenho certeza que a partir de amanhã eles poderão voltar a ser como eram e poderão rir juntos e conversar juntos. Porém, seu irmão já havia cruzado o portão e iniciava uma nova fase em sua vida. A próxima vez que eles poderiam se ver seria daqui a 2 anos, no mínimo. Pare. Pare com isso, ela respondeu, sua voz lentamente começando a tremer mais. Durante os próximos 2 longos anos nesta escola, Horikita teria que lutar. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Horikita tentou argumentar consigo mesma, mas as coisas que ela estava segurando simplesmente fluíram dela. Por quê? Ela estava pensando em seu irmão, de quem ela acabará de se separar. Mesmo que eu finalmente tenha percebido qual foi o meu erro. Ela desabou e caiu de joelhos. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos, tentando desesperadamente conter as lágrimas. Fui separada do meu irmão novamente. Tenho certeza de que, se pudesse, ela teria saído correndo pelo portão junto com o seu irmão. Ela não soltou nenhuma palavra desses pensamentos, porém, ela observou resolutamente seu irmão partir. Sim. Tenho certeza que você está se sentindo sozinha, eu disse a ela. Sim, eu estou, ela lamentou. Ela estava chorando, grandes lágrimas escorrendo pelo rosto, como se fosse uma criança pequena. Lágrimas continuavam a escorrer de seus olhos, mas Horikita ainda estava tentando segurá-las. Se ela não tivesse a escola, tenho certeza de que Horikita teria seguido seu irmão aonde quer que ele fosse. Poder vê-lo sempre que quisesse, poder falar com ele sempre que quisesse. Então, vá em frente, você pode chorar muito agora, coloque tudo para fora. Então, depois, você pode mostrar ao seu irmão o quanto você cresceu quando se reencontrar. Você começou a mudar, neste exato momento, eu disse a ela. Não havia necessidade de ela se preocupar. 2 anos. Em 2 anos, tenho certeza que Horikita pode crescer muito, muito mais. Tenho certeza de que o irmão dela também está ansioso por isso. Não é mesmo? Manabu, murmurei para mim mesmo. Minha voz não conseguia mais alcançá-lo. Desapareceu no céu azul, que dava as boas-vindas à primavera. Não muito depois de derramar suas emoções, Horikita parou de chorar. Mas sua força de vontade ainda não deve ter retornado, porque ela ainda estava sentada.
Fiquei ao lado dela, esperando em silêncio pelo momento certo. Felizmente, não parecia haver mais ninguém por perto. Não havia nenhum outro aluno por perto que pudesse nos ver. Estou feliz. O que há para se alegrar? É humilhante para mim que você tenha visto isso. Eu tentei oferecer a ela um pouco de conforto, mas suponho que não seria tão fácil. Bem, suponho que você esteja certa, respondi. É exatamente por isso que ela estava tentando ficar sozinha, eu suponho. Se eu não estivesse lá, ninguém a teria visto chorando. Mas o que está feito, você viu. Vou tentar ver o lado bom. Transformar isso em algo positivo. Transformar isso em algo positivo? Perguntei. Estou feliz que foi você quem me viu. Isso é o que eu decidi pensar, ela respondeu. Ela soltou um suspiro profundo, soando como se estivesse realmente aliviada. Certamente não era o tipo de visual que ela queria que outros alunos vissem, com certeza. Tudo bem. Que tal compartilhar o que aconteceu hoje com Casey e os outros? Eu perguntei, pegando meu telefone e apontando a lente da câmera para ela. Você quer que eu te mate? Ela perguntou em troca. Depois de ver seus olhos vermelhos brilhantes olhando para mim, eu imediatamente guardei meu telefone. Foi uma brincadeira, respondi. Vendo como você faz essas piadas inúteis, isso me faz querer ensiná-lo o que significa hora e lugar apropriados, respondeu ela. Eu supus que se ela pudesse falar tanto assim comigo, isso significava que ela provavelmente estava bem agora. De alguma forma, isso parece meio semelhante a algo que aconteceu há um ano. Você pode estar certo. Lembrei que havíamos conversado assim no meio da noite anterior, embora fosse em um lugar um pouco diferente. Horikita, depois de se reunir com seu irmão, estava se sentindo incrivelmente abatida. Mesmo que a situação de hoje fosse o completo oposto do que aconteceu então, eu estava sentindo uma sensação de déjà vu. Por que diabos eu continuo cometendo erros quando você está bem na minha frente, me observando? Acontece que você se senta ao meu lado na classe, Horikita bufou. Pensando bem, acredito que tenho uma conexão estranha com Horikita desde que começamos a estudar aqui, pelo que parece. Parece que Horikita não gosta nada disso, aparentemente. Que tal você me mostrar alguns de seus erros de vez em quando? Ela acrescentou, lamentando sobre como a situação era injusta. Erros, né? Bem, você viu um, recentemente. Perdi aquele jogo de xadrez contra Sakayanagi, respondi. Eu não chamaria isso de erro. Isso foi simplesmente uma derrota, ela rebateu. Não parecia que eu poderia satisfazê-la, aparentemente. Tudo bem, apenas espere que algo aconteça quando nos tornarmos alunos do segundo ano, eu disse a ela. Acho que é tudo o que posso fazer. Com certeza vou adicioná-lo à lista de coisas que estou ansiosa para o futuro, respondeu ela. Parecia que Horikita queria vingança por eu vê-la chorar hoje, a qualquer custo. De qualquer forma, devo dizer, Horikita cortando o cabelo realmente foi imensamente chocante e impactante. Tenho certeza de que muitas pessoas vão ficar chocadas quando virem você, eu disse a ela. Tenho a certeza que entre os nossos colegas haveria naturalmente alguns que queriam mudar um pouco a sua imagem, mas não tantos. Eu não me importo se eles ficarem chocados ao me ver, na verdade. Realmente não importa para mim, disse Horikita, declarando que a forma como as outras pessoas a viam não importava e que ela não ligava para a opinião alheia. Tenho certeza de que Sudo provavelmente seria a primeira pessoa a perceber seu novo visual. Faltavam apenas alguns dias para as férias de primavera, então tenho certeza que essa notícia pode se espalhar nessa época. Bem, não, se alguém a testemunhasse com cabelo curto naquela época, tenho certeza que essa informação se espalharia. Eu sei que provavelmente não é o melhor momento para tocar no assunto, mas você se lembra da competição sobre a qual conversamos outro dia? Perguntei. Claro, respondeu ela. Eu inventei algo. Sobre o que quero pedir a você, quando eu ganhar, eu disse a ela. Eu tinha certeza que você esperaria até muito mais tarde para me contar. Para tentar me sacudir mentalmente, disse Horikita. Não, eu não tinha pensado em fazer algo dissimulado assim.
É que eu simplesmente não pensei em nada antes, é tudo, eu respondi. Mesmo que ela ainda parecesse um pouco desconfiada de mim, Horikita me pediu para dizer qual era o meu pedido. Se eu ganhar, então quero que você se junte ao conselho estudantil, eu disse a ela. Acredito que já falei com você sobre isso antes, ela respondeu. Antes, perguntei a Horikita se ela estava interessada em ingressar no conselho estudantil. Eu disse a ela que seu irmão a endossava, embora na verdade não o tivesse feito. Ele me disse para decidir o que eu quisesse. Eu até fiz Horikita ligar para o irmão para apoiar o que eu disse, mas no final ela recusou a ideia de entrar. Sim. Então, você pode aceitar minha condição? Perguntei. Não estou interessado em entrar para o conselho estudantil, mas, tudo bem. Além disso, só tenho que vencer, disse Horikita, concordando com o meu pedido, dizendo que desde que ela ganhasse, não havia problema. Mas, mesmo assim, não há garantia de que poderei realmente entrar, ela adicionou. Não se preocupe com essa parte. Nagumo é basicamente o tipo de pessoa que acolheria qualquer um, respondi. Ele era muito diferente de Manabu, que rejeitou um grande número de pessoas. Mais importante, porém, como Horikita era irmã de Manabu, não havia como Nagumo simplesmente rejeitá-la. Você pode pelo menos me dizer o motivo pelo qual você quer que eu me junte ao conselho estudantil? Ela perguntou. Isso é segredo. Eu vou te dizer quando você perder, eu respondi. Eu realmente não gosto disso. Não está tudo bem para mim pelo menos ouvir isso agora, ela respondeu, insistindo. Você está pensando no que vai acontecer quando você perder de novo, hein? Perguntei. Não é isso. Eu vou ganhar. Eu só queria ouvir qual era o seu motivo antes do tempo, só isso. E, além disso, eu poderia interpretar o que você disse como significando que quando você perder, você não vai me dizer o motivo pelo qual você quer que eu entre. Certamente era verdade que, depois que o resultado fosse decidido, não haveria sentido em contar a ela o motivo. Seu irmão está preocupado com Nagumo Miyabi há muito tempo. Por isso, respondi. Então, isso significa que você quer que eu vigie e monitore o presidente do conselho estudantil? Ela perguntou. Sim, isso mesmo. Meu irmão pediu para você fazer isso, não foi? Disse Horikita, dirigindo seu olhar para mim, parecendo um tanto frustrada. Bem, vocês dois não conseguiam manter um relacionamento amigável antes, então não havia muita escolha, respondi. Se eles tivessem se aberto antes, Manabu poderia ter falado com sua irmã sobre isso desde o início. Pare de ser tão modesto. Meu irmão presta mais atenção em você do que qualquer outra pessoa nesta escola. Se isso não fosse verdade, ele não teria convidado você para se despedir dele em seu último dia. Sério? Por que é sempre você? Ela bufou, reclamando, lentamente se levantando. Vamos parar de falar sobre isso. Vou tirar você da minha cabeça por um tempo, disse Horikita, sacudindo a ideia exasperada, quase como se dissesse que se não parássemos de falar sobre isso, ela não seria capaz de aguentar. Há apenas uma última coisa que eu quero verificar com você, Horikita, eu disse a ela. O que é? Você está planejando dizer mais coisas estranhas para mim, ela respondeu. É sobre Kushida. Achei que deveria dar a você um rápido resumo da situação atual e o que estou pensando, eu disse a ela. Horikita ergueu a sobrancelha para mim, aparentemente suspeitando, depois de me ouvir trazer algo que ela não entendeu muito bem. Situação atual, ela perguntou. Para evitar que Kushida enlouquecesse, fiz um contrato com ela. O acordo era que eu daria a ela metade dos pontos privados que ganhava todo mês, para me proteger. Dessa forma, eu poderia me retirar da lista de alvos de Kushida. Você é um idiota? Como você pode chegar a um contrato tão ridículo? Fiz isso para ganhar a confiança de Kushida, respondi. Mesmo assim, isso foi completamente impensado. Metade do que você tem todo mês é demais, disse Horikita. Eu não teria sido capaz de fazê-la cair na real comigo se não tivesse feito pelo menos isso. Mas tendo dito isso, tenho certeza de que qualquer confiança que recebi dela foi por água abaixo, depois que você a chamou publicamente na classe antes.
Eu supus que ao invés de se sentir insatisfeita comigo agora, parecia que ela provavelmente estava se sentindo desconfiada de mim novamente. Oh, pelo amor de, estou honestamente começando a duvidar se você é realmente uma pessoa tão superior assim de novo, afinal, disse Horikita. Embora eu entendesse que ela estava se sentindo exasperada, ainda não havíamos terminado o assunto em questão. Então, qual é a sua razão para me dizer isso? Ela perguntou. Por que eu determinei que fazer esse negócio maluco não será um obstáculo para mim no futuro, afinal? Você não acha que continuar compartilhando metade de seus pontos seria um obstáculo? Ela perguntou. Por que se o titular do contrato, Kushida, for expulsa, o risco acaba, eu disse a ela. Quando ela ouviu o que acabei de dizer, as mãos de Horikita pararam de se mover. Ela se virou para olhar para mim, seus olhos ainda um pouco vermelhos. Você acabou de dizer algo totalmente ultrajante com indiferença agora. Isso foi uma piada, ela respondeu. Eu estava planejando expulsar Kushida. Bem, não, na verdade, ainda acho que ela deveria ser expulsa, mesmo agora. Você não está brincando, está? Não. Mesmo no verão passado, eu tinha a ideia de me livrar de Kushida e eu disse a ela. Na verdade, não era como se não houvesse boas oportunidades de eliminá-la. Mas, já que você está me contando isso agora, isso significa que as coisas mudaram, então, ela perguntou. Sim. Eu queria confiar essa decisão a você, respondi. Em vez de julgar eu mesmo, deixaria Horikita decidir o que fazer com Kushida. Foi por isso que contei a ela sobre o que estava acontecendo. Não é óbvio o que vou dizer? Não tenho absolutamente nenhuma intenção de deixar Kushida-san ser expulsa. Não, ao contrário, não tenho nenhuma intenção de deixar nenhum de nossos colegas ser descartado de forma tão descuidada, nenhum deles. Afinal, parecia que sua vontade estava se tornando mais resoluta dia após dia. Mas não tenho intenção de ser tão ingênua quanto Hirata-kun. Sempre há alunos que vão ficar nessa linha, para serem potencialmente sacrificados. Claro, quem está lá pode mudar, dependendo do grau de contribuição para a classe, disse Horikita. Ou seja, se houvesse uma situação em que precisássemos expulsar alguém, como o que aconteceu durante a votação da turma, ela tomaria essa decisão. E o que acontece se o grau de contribuição de Kushida for o mais baixo? Perguntei. Então ela se tornaria a principal candidata à expulsão quando chegasse esse momento, respondeu Horikita. Não parecia haver nenhuma mentira ou falsidade no que ela acabou de dizer. Mas a possibilidade de Kushida cair para o nível inferior da nossa classe é muito baixa, acrescentou. Eu sei. Pelo que vi, Kushida contribui bastante, respondi. Ela era competente tanto nos estudos quanto nos esportes, e além disso, ocupava uma posição indispensável em nossa classe. A expulsão de Yamauchi certamente lhe causou algum problema, mas nada fatal. Só contei tudo isso porque pensei que você poderia lidar com isso. Mas quanto mais você crescer, Horikita, e quanto mais você se tornar a figura central de nossa classe, mais Kushida se tornará um espinho no seu pé, acrescentei. Pessoas que sabiam sobre o passado de Kushida. Uma verdade que não pode ser apagada, não importa o que alguém tenha feito. Então, você estava pensando em se livrar dela antes que isso acontecesse, eu entendo, disse Horikita. Sim, é verdade. Quero dizer, você não é tão ingênuo a ponto de pensar que será capaz de convencê-la a se tornar sua aliada tão facilmente, certo? Eu respondi. Eu tenho que admitir esse ponto, eu suponho. Estou bem ciente do fato de que não adianta tentar persuadi-la ou conversar se eu vou fazer as coisas apenas pela metade, disse Horikita. Então, mesmo sabendo disso, ela ainda planeja aceitar Kushida, hein? No passado, acho que teria considerado isso como mera ingenuidade, mas as coisas eram um pouco diferentes agora. Nesse caso, acho que não há mais nada a dizer, respondi. Você não estava tentando expulsar Kushida-san da classe durante a votação da classe, estava? Perguntou Horikita. Isso teria sido estúpido. Claro, mesmo que ela tenha ajudado Yamauchi, nossos colegas ainda confiam muito nela, eu respondi. Sim, acredito que você esteja certo.
E não consegui ver nada que sugerisse que você estava tentando fazer algo assim antes. Mas agora que você me contou sobre isso, estou certa em supor que você vai deixar completamente a questão de Kushida-san para mim agora, daqui em diante, perguntou Horikita. Sim. Prometo não fazer nada, respondi. Cabia a Horikita decidir qual escolha fazer no futuro. Então, a razão pela qual você me contou tudo isso é porque você determinou que é capaz de superar esse obstáculo, ela perguntou. Infelizmente, não estou tão otimista. Tenho consistentemente me inclinado para a ideia de eliminar Kushida, mesmo agora eu respondi. Tudo bem. Nesse caso, por quê? Ela perguntou. Depois que ela me perguntou o motivo, parei para pensar. Você não pensou nisso antes? Ela perguntou. Sim, eu não. Bem, suponho que o que estou fazendo agora não seja eficiente, respondi. Pensando no futuro, trabalhar silenciosamente para expulsar Kushida era definitivamente a decisão correta. E, no entanto, eu não fiz isso. Vou deixar essa decisão para Horikita. A razão. A razão para isso foi. Acho que é isso, eu queria ver como você lidaria com esse obstáculo, eu disse a ela. Eu não estava muito confiante na resposta que tinha dado depois de quebrar meu cérebro, mas não havia mais nada. Provavelmente, acrescentei. Vou deixar por isso mesmo, então. Parece que é uma ideia melhor para mim levar o que você diz com um pé atrás, respondeu ela. Horikita, aparentemente tendo se recuperado completamente agora, começou a se afastar. Eu vou indo agora. E você? Ela perguntou. Vou ficar por aqui mais um pouco, respondi. Depois de me dar essas breves palavras de despedida, Horikita voltou para o dormitório. Ela pode começar a chorar de novo no meio da noite, mas suponho que provavelmente esteja bem por enquanto. Eu pensei na minha conversa com Ishinose outro dia. Sakayanagi. Ryuen. O crescimento de Horikita. Eu estava ansioso por isso. A batalha entre as 4 classes. Eu me perguntei o quanto mais eles poderiam mudar depois que mais um ano se passasse. Havia muitos fatores que poderiam estimulá-los a crescer mais. As palavras de sabedoria que Manabu transmitiu ainda estavam presas no fundo da minha mente. Seja alguém que deixe uma marca na memória dos outros alunos. Falando sobre um presente de despedida para me dar, murmurei para mim mesmo. As coisas que eu poderia fazer para ser lembrado pelos outros alunos. Isso seria fazer coisas para ajudar a nutrir esses alunos, ajudá-los a crescer, eu suponho, certo? E então eu poderia ter aqueles alunos que amadureceram competindo uns contra os outros, fazendo-os almejar alturas ainda maiores. Quando me imagino nessa posição. Sim, acredito que seria justo dizer que isso me deixa muito animado, eu acho. Estou começando a achar que isso vai ser divertido. Em minha mente, inconscientemente comecei a analisar os pontos fortes das classes, fazendo os cálculos. Os resultados que eu pude ver depois de um ano se passaram. Cada classe ainda estava procurando crescer. Suas forças ainda eram muito fracas. Eu senti como se meu coração estivesse começando a acelerar quando pensei nessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, senti que meu coração também estava esfriando rapidamente. O que eu estava procurando era uma vida cotidiana pacífica. Isso é o que eu originalmente queria, não era? Agora, pela primeira vez na minha vida, senti como se houvesse algum tipo de filtro em meu coração. O que eu conheço como meu coração certamente parece ter crescido no ano passado, inegavelmente. Bem, não, na verdade, ainda está crescendo, mesmo agora. Tenho certeza que meu coração está crescendo. Eu tentei me dizer isso. Mas não funcionou. Era quase como se minhas próprias impressões sobre mim não estivessem se conectando comigo. Eu me perguntei se o revestimento que estava selando minhas entranhas havia apenas descascado e caído. Não pude deixar de sentir uma espécie de escuridão, algo como ansiedade. Eu me perguntei se eu ainda estaria aqui nesta escola por volta desta época no próximo ano. Uma escuridão tão inexplicável me envolveu.